Pessoal, mais uma vez estamos aqui começando com mais uma edição do nosso podcast Agvel Talk. Hoje com convidados especiais aqui, nosso amigo Dr. Alex. Pode se apresentar aí, Dr. Alex? Ô Vinícius, boa noite a todos que estão nos assistindo. Para mim é um prazer estar aqui nesse podcast Agvel Talks, que está sendo, no momento hoje, é o maior, né? É o único? É o maior aqui do estado. Me sinto muito honrado, tá? Por ser lembrado por estar aqui. Eu sou proprietário da Massicos Motors e estamos aqui para dividir opiniões e ganhar conhecimento com grandes pessoas como você, nosso amigo aqui, o Jefferson. E para mim é muito importante estar no meio de vocês. E como se diz aquele ditado, é no meio dos grandes que você fica grande, né? Exatamente. Seja bem-vindo, Alex. Estamos aqui também com o Jefferson. O Jefferson é o cara aqui que entende de carro, né? Ele entende de... Ele vai explicar para vocês aqui, porque é tanta coisa que eu nem me lembro, né? Aquele negócio de botar potência no carro, aquelas coisas, rebaixar o carro, encher de som, que eu não gosto, eu detesto. Já quero deixar claro aqui que eu não gosto, mas admiro quem gosta, porque realmente, né, vocês movimentam bastante o mercado aí, né? Dá lucro, paga muito imposto e faz muita festa. Mas assim, independente da questão do som, o Jefferson é uma pessoa que realmente entende bastante de carro e solta pergunta para eles aí, viu, pessoal? É isso aí. Boa noite a todos. Como o Alex disse, é uma honra estar aqui, ser convidado aqui, a Agvel Talks, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre modificação, sobre carro no geral, sobre o mercado, né? Vamos trocar uma ideia aí, vamos aprender um pouquinho de cada um aí, tá? Vamos lá. Ah, certo. Tem a honra também, né? Eu fiz o convite aqui pro Ilaino. Daqui a pouco, assim, ele vai apresentar a loja dele do Senador Canedo. Conheço, né, o sogro do Ilaino, o seu Antônio, que é um ícone aqui no mercado de carro, igual o seu Áureo, né? Os caras têm, sei lá, 50, 60 anos que trabalham com carro, né? Então tem muita experiência, né? Verdade, você já deve ter aprendido muito com ele, com certeza, com as inovações do mercado, ele também hoje aprende com você, porque realmente, assim como o seu Áureo lá da Áureo Car, é uma pessoa muito aberta, está sempre aberta a novos conhecimentos. Então você pode se apresentar aí lá, hein? Vinícius, muito obrigado por a oportunidade, né, da gente estar aqui nessa mesa, batendo um papo, compartilhando e aprendendo, né, uns com os outros. Eu sou ali da Auto Hall Motors, a gente fica ali em Senador Canedo. Então nós estamos aí nesse mercado há algum tempo, trabalhando para trazer o melhor. E volto a falar, é uma honra estar aqui no Agvel Talks, compartilhando e aprendendo também junto com vocês. Ah, que bom então. Então, pessoal, hoje... A gente está aqui mais para um bate-papo mesmo, porque o mercado de carro hoje, ele é um mercado que está passando por uma transformação gigantesca, né? Se falasse aí vamos imaginar, 5, 7 anos atrás, falar em carro elétrico, o povo ia falar, o que é isso, né? Verdade. Como assim carro elétrico? Né? E hoje os elétricos estão praticamente dominando o mercado. Os chineses hoje, em muitas situações também, mesmo o carro chinês a combustão, que eles estão hoje aprendendo também, né, o carro a combustão, porque me parece que eles passaram muito tempo desenvolvendo os elétricos, o híbrido também, e hoje eles estão também, né, para satisfazer o mercado nacional, também trabalhando aí com carro a diesel, com carro a combustão, carro híbrido, etc. Então a gente está aqui hoje mais para falar assim de mercado, né, de elétrico. Ô Alex, na sua loja, como é que está a procura de elétricos? Eletrificados, na verdade, né? Vinícius, a cada dia que passa, a procura tem aumentado, certo? Quem não se adaptar a isso vai ficar para trás, certo? E eu me lembro do primeiro que eu comprei, foi um 100% elétrico. Quando eu fui consultar, o povo falou assim, tem que comprar 60%, 70% abaixo da FIP. E o carro que eu fui comprar tinha 6 mil quilômetros. Eu falei, como é que eu mando 70% abaixo do valor que o carro vale? Isso é coisa de louco. E assim, eu acabei comprando um carro, o carro do rapaz, e assim, foi um dos carros que me deu maior margem à época. Eu vendi o carro, anunciei o carro, eu tive procura no Brasil todo, não foi só aqui em Goiânia, porque tem estados aí que tem incentivo, isso é muito bom. Então eu fiz um patrocinado, praticamente assim, na primeira semana eu vendi um carro com um lucro muito bom. E hoje, assim, eu tenho dificuldade para comprar, porque todos que aparecem eu quero.
E às vezes falta oportunidade. Né? Ah, que bom então. Então quer dizer o seguinte, que realmente o mercado mudou, né? Porque eu tenho essa dificuldade. Hoje na minha loja aqui eu tenho um único carro 100% elétrico, que é uma BMW iX40 com 6.500 km rodado apenas. Quando eu comprei esse carro, ela era 512 mil reais de FIP e eu paguei por ela 370 mil reais. Acreditem, tem 18 meses que eu estou com ela no estoque. Cansei de ficar com ela no estoque e hoje eu passei ela para minha esposa usar. Por quê? Porque realmente assim, com relação a essas marcas tradicionais, marcas de luxo tradicionais, porque a BMW aqui no Brasil hoje não é considerada uma marca de luxo, né? Porque quando você pega a Europa, não, é um carro comum. Mas no Brasil ainda é visto como uma marca de luxo, uma marca de alto padrão. E eu não sei se o problema é essa questão do alto padrão ou se realmente é porque o mercado nesses carros ainda não chegou. Porque eu sei que BYD e essas marcas chinesas, eu fiz uma proposta agora no BYD Dolphin a semana passada, que a FIP é 98, eu fiz uma proposta de 95, o carro com 3.000 km rodado. A pessoa não me entregou porque quer FIP. E eu acho que eu perdi em não comprar, né? Porque eu acho que se eu tivesse comprado eu já teria vendido, porque realmente a procura é grande. Tem fila de espera. Não sei se é 60, 70, 90 dias, fila de espera. Exatamente. A Geely tem o EX2, que a fila de espera está grande, né? Segundo a informação que passaram aqui, que tem mais de 100 pessoas na fila de espera. Ô Jefferson, você que é um entendedor de carro, o que você acha desse mercado de elétrico? Chegou para ficar ou, como diz, é sol de verão, logo vai embora? Na minha opinião, chegou para ficar e vai dominar, né? Eu vou dizer por mim mesmo uma situação que eu passei na semana passada. Um cliente me procurou, Jefferson, eu preciso de um Dolphin Mini, que é BYD, procura para mim. Encontrei o carro, liguei para o dono do carro, o parceiro, falei, traz o carro aqui para a loja, eu vou aprovar a ficha do cliente. Ele falou assim, não vou levar, aprova primeiro. Detalhe, FIP 102, pedida 108. Faz menos? Não. Aprovei a ficha e falei, vou buscar o carro, não vendi. Entendeu? Então, assim, eu acho que do que você colocou aí sobre a BMW, um carro de 400 e tantos mil reais, acho que tem um certo receio ainda. E a BYD e essas outras marcas aí, GWM, essas coisas aí, por enquanto está dominando o mercado. Na minha opinião, está sendo isso por enquanto. Elaine, você que é de uma cidade aqui do entorno de Goiânia, é a renda per capita mais alta do entorno de Goiânia, Senador Canedo. Né? A cidade lá, se você quer achar gente rica, você vai pro Senador Canedo. Esquece meu Deus. Setor Oeste, Setor Bueno, Marista, Jardim Goiás. Os ricos estão lá no Senador Canedo. Então, lá não é questão assim, eu compro o que eu posso. Não, lá eu compro o que eu quero. E nessa história de Senador Canedo, a pessoa não compra o que quer, e sim o que não é o que pode, né? Mas sim o que quer. Você tem procura lá do elétrico? Sim, bastante, viu, Vinícius? Até nós nos surpreendemos, né? Porque quando a gente abriu a loja ali em Senador Canedo, tinha-se muito esse rumor de que, tipo assim, Senador Canedo, às vezes uma região mais longe, uma região mais periférica e tudo mais, de repente não cabe uma loja desse porte. E o interessante é que, na verdade, o inverso aconteceu. Então, falando de veículos eletrificados, nós temos uma boa demanda, né, de veículos eletrificados. A gente sempre tem ali no nosso estoque. Para ter, tem que pagar forte. Né? Então, a gente entendeu que para a gente ter o Digero, Dolphin Mini, Dolphin, de repente um Sang Plus, tem que pagar um pouco mais forte ali para ter o carro dentro da loja. E é muito interessante que é um carro de giro rápido. Então nós estamos falando aí carro que fica 10, no máximo 15 dias dentro da loja. Na semana atrasada nós tivemos uma experiência de comprar um híbrido leve, né, da Caoa, um Tiggo 5, um 5 híbrido, um 5 Pro. E eu pensei assim, rapaz, vamos testar o carro e tudo mais, vai demorar. 4 dias, o carro foi anunciado, um cliente de Senador Canedo viu o carro, foi, comprou, fechou o negócio. Então eu acredito que o brasileiro ele realmente tem colocado na ponta da caneta ali o custo-benefício,
né, do carro elétrico. E se a gente for fazer conta, faz total sentido. Para a cidade, para uso urbano, faz total sentido. Você colocou uma coisa aí, eu acho que o pessoal esqueceu, assim, colocou na ponta da caneta e vai esquecendo, assim, o Gol de antigamente, sim, aquilo ali, o Gol é o melhor carro do mundo, do Brasil, custo-benefício, acho que está todo mundo deixando disso aí, porque a pessoa quer pagar o que entrega. Sim. O Chery hoje está entregando demais com custo-benefício. Sim. Então, super. Já tem alguma concessionária lá? Ainda não. Ainda não. Hoje não tem, até então não tem nenhuma bandeira lá na região, né? Tanto é que vira e mexe a gente tem alguma coisinha de 0 km lá e sai bem também. Que bom, é um mercado muito forte, né? Senador Canedo hoje realmente é um mercado de referência. Quem quer investir, acho que Senador Canedo é uma boa oportunidade. Verdade. Né? Assim como tem muitas lojas de carro hoje, né? Temos distribuidora de petróleo, sim, então realmente é uma cidade onde o dinheiro corre bastante, né? Eu estava falando aqui então essa comparação, né? Se o híbrido realmente, o eletrificado veio para ficar, e eu também acredito que ele veio para ficar. Uma pessoa que eu sempre escuto muito o que ele fala é o nosso amigo, vai ter que cortar essa, hein? Bom, esqueci o nome dele. Sei que é uma referência, um empresário referência no mercado do Brasil hoje. Ele teve o problema dele com justiça, né? Perdeu muito, mas chegou a ser cotado para ser o homem mais rico do mundo, né? Mas hoje é uma pessoa que eu realmente, o que ele fala, eu dou muita atenção. O que acontece? Ele disse o seguinte: quem tem carro a combustão, venda, porque o elétrico chegou para ficar, esquece. Né? Esquece, acredito. Porque o elétrico é um modelo de carro, é um modelo de locomoção, né? De abastecimento que ele não tem mais volta. Porque hoje, no Brasil, teve aquela época lá de 96, 97, onde estava faltando energia elétrica, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Hoje, com a quantidade de placas solares e com as hidrelétricas assim, produzindo energia suficiente para abastecer o mercado, não tem como mais o cliente, a pessoa deixar de acreditar no elétrico. Porque, primeiro, eu estava falando, o nome que tinha me fugido aqui é o Eike Batista, tá? Ah, legal. Então, como disse o Eike Batista, ele disse que no começo dos eletrificados aqui no Brasil, que eram importados do Brasil para o Brasil, que uma bateria de um carro de 200 mil reais custava 250 mil. Porém, essas baterias, além de elas serem muito ineficientes, bateria com pouca autonomia e que com muita dificuldade de recarregar e muito cara. Hoje, essas baterias nesses carros que antes era 250 mil, hoje você já encontra por 40 mil reais, com a capacidade de carga e autonomia muito maior, com carregadores muito mais eficientes, onde hoje existem carros que você consegue com 5 minutos, carro da BYD, 5 minutos você consegue 80% de carro para autonomia de 350 km, ou seja, é tão rápido ou mais rápido do que um posto, sim, né, a gasolina. Então, assim, realmente hoje faz muita diferença um carro eletrificado. Então eu acho também que não tem mais volta. Eu acho que essa questão do diesel, por enquanto, vai ficar nos caminhões e logo também, em 10 anos aí, você pode esquecer combustível fóssil aqui no Brasil e no planeta, né? Já temos caminhões elétricos rodando aí, né? Caminhões do Correios, por exemplo, já vi, Volkswagen, elétrico, tem alguns. Então isso aí para abranger, para ficar maior, caminhão, logo vai chegar. A maioria desses veículos pesados, assim como os ônibus, é para curta distância. Mas pode ter certeza que num curto espaço de tempo você vai ter autonomia aí para 1.000, 1.200 quilômetros tranquilamente. Tranquilo, até mesmo porque eu acho que, Vinícius, eu acho que assim, se sobressai, a gente vai muito além do tema locomoção, combustível e tudo mais. Aí a gente já vai para a parte de acordos climáticos, emissões de CO2 e aquela coisa toda. Entendeu? Que cada país tem os seus acordos aí que precisam ser cumpridos, então com certeza logo
esse combustível limpo, digamos assim, vai ser predominante aí no nosso segmento. Pode falar. Solar, por exemplo, a energia solar é realmente um combustível totalmente limpo, né? Sim. Porque o sol bate na placa que transforma isso em energia. Então, realmente é um combustível 100% limpo. Não tem o que dizer sobre esse combustível, porque quem produz é o sol. Apesar de o governo, em alguns estados, igual aconteceu em Minas Gerais, de tentar atrapalhar, né, tentar prejudicar, né? Infelizmente, o governo federal também andou querendo sobretaxar as energias autônomas, né, que é aquela que você coloca na sua casa, as placas, etc. Não tem como mais cercar isso, né, para proteger petroleiros, etc. Então, é uma energia totalmente limpa e pode ter certeza, num curto espaço de tempo, vai dominar. Muita gente fala assim, e as baterias? Não, as baterias são reaproveitáveis. Né? Hoje as baterias são reaproveitáveis, elas não vão se tornar um lixo. Né? Porque hoje elas são reaproveitáveis. Né? Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, se vocês pesquisarem no TikTok, talvez no YouTube, vocês vão ver que uma bateria que deixou de ser utilizada para um automóvel, né? Essa bateria, o camarada tirou a bateria do carro, colocou na casa dele e hoje essa bateria fornece energia para a casa dele, para tocar um monte de freezer, um monte de lâmpada. Então tudo que ele utiliza na casa dele vem através de uma bateria que foi tirada de um veículo. Ou seja, essas baterias terão utilidades, com certeza elas serão recicladas. Então a gente está muito perto de realmente ter uma energia limpa, uma energia que vai degradar muito menos o meio ambiente. E o que a gente vai perder provavelmente é os lagos para a gente pescar o tucunaré, né? Porque daqui a pouco o governo vai ter mais interesse de usina hidrelétrica, porque não vai mais fazer sentido. Só espero que eles não rompam as barragens para deixar o lago embora, né? Para a gente continuar pescando lá no nosso tucunaré. Tem que pescar, né? Ô Vinícius, eu penso que assim, é igual o carro sem ser elétrico, carro a combustão. O pessoal olha muito, pensa muito em questão de quilometragem. O pessoal até hoje exame dito em quilometragem, né? O caboclo pensa. Um dia eu estava conversando com um cliente, ele falou assim, você está mostrando um carro elétrico, na verdade, ele falou assim, e esse carro quando ele tiver 100 mil quilômetros? Esse carro quando tiver 150 mil quilômetros? Tudo tem seu preço. Aí eu vou voltar em outra história. Um dia eu peguei um Uber, deixei um cara na concessionária, peguei um Uber e era um carro elétrico, 100% elétrico, um Dolphin. Carro novinho, zero, o cara tirou zero. E eu perguntei pro rapaz, eu falei, você comprou esse carro, você deve rodar muito, e como é que você vai fazer com esse carro quando ele tiver uma quilometragem mais alta? Ele falou assim, meu amigo, é o seguinte, esse carro, depois que eu comprei ele, eu estou economizando só de combustível R$4.000 por mês. Isso aí. Quer outra explicação? Se ele fizer a conta no final. Sim. E outra conta, Alex, que assim, essa é uma conta que se faz, que se a gente for parar para pensar o seguinte, Vinícius, o cidadão comprou um Dolphin Mini lá 0 km por X mil reais. Vamos diluir isso aqui em 60 meses? É praticamente combustível. Então, e aí tem uma outra situação, que às vezes a gente fala o seguinte, porque a alta quilometragem é um problema. Peraí, depende. Hoje, qual que é o principal motivo do carro a combustão dar problema? Qual que é o principal motivo? A maioria das vezes é o combustível, de má qualidade, beleza? Liga a luz de injeção, problema de bico, bobina, aquela confusão toda. Deixa eu te falar, um carro elétrico, tu tem que revisar o quê? É verdade. Inclusive, essa questão da quilometragem, eu sempre bato na tecla. Vou fazer uma pergunta para vocês três aqui. Vocês conhecem carro com 10 anos de uso, ou seja, um carro 2015, né? Tirado ali meados de 2015. Hoje a gente já está em 2026, mas a gente está praticamente no início do ano. Vocês já viram carro com 10 anos de uso com 300 mil quilômetros? Quantos você conhece? Com 300 mil quilômetros. Você sabe por que carro com 10 anos de uso não tem 300 mil quilômetros? Porque já foi voltado a quilometrar 5, 6 vezes. Verdade. Por quê? Porque ninguém anda. Não é ninguém, mas a média do brasileiro, né? Vamos falar de carro de passeio, de carro popular de carro de passeio, a média do brasileiro é 30 mil quilômetros ano.
Isso aí. Certo? E aí quando você pega caminhonetes que a pessoa usa para trabalhar, aí já não é 10 mil por ano, já não é 30 mil por ano, é 70. Quantas vezes chega a caminhonete na loja de vocês com ano de uso com 100, 120 mil quilômetros? Isso aí. Então o que acontece? Por que não tem carro? Por que não existe carro com 300 mil quilômetros? Porque as pessoas voltam. Isso aí. E aí muita gente pensa que quem volta a quilometragem é o garageiro. Quem volta na quilometragem é o marreteiro. Nem o garageiro, nem o marreteiro não é o único culpado por isso, tá? Eu não vou nem nos enquadrar, não, com muito respeito, né? Aqueles que não se importam, né? De agir como garageiro, de agir como marreteiro, né? Vou respeitar, cada um cuida da sua vida, mas nem a gente, sinceramente, a gente não tem esse ímpeto de ficar mexer com esse negócio de voltar a quilometragem. Tem gente que pensa, não, é o marreteiro, é o garageiro que volta. Gente, não é. Na porta da minha loja aqui, eu já perdi as contas de quantas vezes particulares param aqui e falam assim, você conhece alguém que volta a quilometragem? Eu acredito. Entendeu? É muito. Eu falo, não conheço. Eu sei quem trabalha de recuperação de velocímetro, quem faz manutenção de velocímetro. Agora, quem trabalha volta a quilometragem, eu não sei. Então, assim, não somos nós os culpados disso. Aliás, não estou isentando aqui a responsabilidade de quem faz. Sim. Mas dizer que isso é exclusivo do marreteiro e do garageiro, poxa, isso não é verdade. Porque o que eu conheço de senhorinhas que param na porta da loja pensando que aqui tem alguém que está aqui para voltar o velocímetro, outra coisa. Concessionária. Eu já vi funcionário, carteira assinada em concessionária que está lá para voltar o velocímetro. Só que, felizmente, hoje, com a nova tecnologia, não está tendo isso mais. Então, o carro elétrico, graças a Deus, inventaram carros que não volta mais o KM, né? E aqueles a combustão também, por exemplo, você pega os carros da Ford, né, de 2000 e, salvo engano, de 2022, 23 para cá, e vários outros carros da Jeep, da Fiat, que você tem um aplicativo no seu celular. Então, tudo que foi feito naquele carro, quantos mil quilômetros ele tem, aonde ele está, tem no aplicativo. Ou seja, se voltar a quilometragem, o novo proprietário vai lá e baixa o aplicativo, vai lá no chassi e cadastra no celular dele, vai aparecer a quilometragem real. Né? E assim, então Vinícius, isso é uma bênção para nós, porque a partir de agora o carro não vai ser mais avaliado pela quilometragem, ele vai ser avaliado pelo estado de conservação. Eu estou cansado de falar aqui na minha loja que quilometragem e estado de conservação não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Eu conheço carros de 20 mil quilômetros destruídos, que a pessoa não faz manutenção, que a pessoa só roda na roça e não está nem aí, o carro é um lixo, e conheço carro de 120 mil quilômetros. Um exemplo, uma vez eu peguei um Corolla de um conhecido meu lá de Morrinhos, que é táxi, que vem em Goiânia e volta até 2 vezes por dia, né? E o carro dele com 120 mil quilômetros, vão me chamar de mentiroso agora, eu tenho certeza. 120 mil quilômetros, os pneus originais, e ele foi trocar os pneus do carro, e a pessoa que vendeu os pneus novos para ele pegou os pneus dele abaixo de troca. Sabe o que é isso? Manutenção. O carro não tinha um risco, o carro era todo carpetado, cheiroso, não tinha um cutucão, não tinha nada. O que é isso? Manutenção. Um carro desse você pode comprar de olho fechado, ao contrário de focar na quilometragem e comprar uma porcaria porque a quilometragem é baixa ou voltada. Isso não faz sentido. É verdade, isso é igual aquele caso, né? Um cliente que você chega, tem uma caminhonete com 120 mil quilômetros, porém, passam em todas eles na concessionária, manual todo carimbado, caminhonete na garantia, e uma outra caminhonete com 40 que nunca foi na concessionária, não tem garantia, e o cliente prefere quilometragem baixa. Exatamente. Não dá valor a isso. Né? Exatamente, eu ia até falar o seguinte, pode até ser que eu levante uma polêmica aqui quando fala sobre quilometragem, mas na minha visão, quando fala dessa questão de adulteração de quilometragem, na verdade o principal culpado, Vinícius, chega a ser até o próprio consumidor. Poxa, Elaine, por que você fala isso? Justamente porque existe esse estigma no carro com alta quilometragem ou com carro a partir de 100 mil quilômetros, que o goiano falou que tem mais de 100 mil quilômetros, já... não, o carro não presta. E na verdade não, na verdade o carro ele é literalmente manutenção. Essa semana entrou pra gente um Up 2015-16 com 167 mil quilômetros rodados.
e tá estilo esse Corolla que você falou. Tu olha pro carro, tu não dá essa quilometragem pro carro, porque o carro é novo. Cautelar aprovado, direitinho, tudo certo, tudo ok. Então, assim, um carro 2015-16 com 160 mil quilômetros, tá dentro da realidade. É condizente, tá dentro da realidade. Só que muitas das vezes o cliente ele gosta de ser enganado, essa é a verdade, falar, não, vem lá o marreteiro, né? O que não é profissional e volta e tudo mais e fala, não, esse carro aqui ele é bom por causa da quilometragem. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu costumo falar também, ó, Elaine, essa questão de qualidade, o quanto as pessoas se enganam, infelizmente, por não acreditar, porque assim, a culpa nesse caso aqui, eu transfiro a responsabilidade totalmente para o revendedor de carro e principalmente para aquele cara que não tem um CNPJ, que diz que é aposentado do Banco do Brasil, que ele é médico, mas que está ali com carro para vender, porque eu conheço médico marredeiro também. Né? Os caras compram carro e vendem o tempo todo, eu conheço aqui, que frequenta a minha loja aqui, tem uma meia dúzia pelo menos. E depois da pandemia explodiu, né? Explodiu. Então o que acontece? Essas pessoas, eles, né, muitas vezes o particular, a pessoa que está querendo comprar um carro, ele prefere acreditar numa história bonita do que acreditar numa verdade. Porque quando você fala a verdade, parece que as pessoas não estão, no Brasil, não estão muito acostumadas com verdade, né? Então, quando você fala da realidade do carro, então, assim, eu isento a responsabilidade dele, por quê? Porque tem muita gente que, infelizmente, ilude o comprador. Aqui no Brasil tem uma tradição seguinte, quantas vezes alguém chega na loja de vocês, Alex, por exemplo, e chega lá e fala o seguinte, não, eu vou trazer um amigo meu para olhar o carro. Eu vou trazer o meu primo para olhar o carro. Rapaz, o que o amigo e o primo entendem de carro? O mecânico, com muito respeito aos mecânicos, você que veio dessa categoria, você que entende de carro a fundo, você que é o doutor, né? O cara cirúrgico com relação a carro. Então, com muito respeito a todos vocês, viu, Jefferson? Mas assim, o mecânico sabe que o carro é bom ou ruim como? Ele vai vir aqui na loja. Aí ele olha o carro, funciona o carro, o motor está fundido, ele sabe, porque ele já está com defeito. Agora, aquele carro que não tem defeito, como que ele vai saber se o carro é bom ou ruim? Ele sabe quando o carro está com defeito para fazer uma retífica, para consertar um câmbio, uma suspensão que está batendo, mas qualidade de carro não é isso. Não é apenas isso. Qualidade de carro é manutenção, é estado de conservação, é geral. É você olhar um carro e saber. É a mesma coisa de você olhar para um ser humano que está bem alinhado, que está bem vestido, e aí você olha para ele, você sabe que aquela roupa dele ali não condiz com a realidade dele. Por quê? Porque a barba está mal feita, o dente está todo lascado, está mal escovado, o cabelo, o pelo da sobrancelha está desse tamanho, né? O cabelo não tem corte. Então, você olha para a pessoa, você sabe que ele só está com a roupa bacana, mas que na verdade aquela roupa não condiz com a realidade dele. Carro é isso. Quando você olha para um ser humano para saber se ele é uma pessoa que realmente se cuida, ele é alinhado da cabeça aos pés. O calçado está limpinho, está engraxadinho, o cabelo está bem cortado, a barba está bem feita. Ele é alinhado da cabeça aos pés. Não adianta você pegar um mendigo ali na rua e colocar um terno de 100 mil reais nele. Ele não vai se tornar uma pessoa alinhada porque está com um terno de 100 mil reais. E carro é a mesma coisa. Você tem que olhar para o carro, não é apenas se o motor está bom ou ruim. É claro, o motor está ruim é uma coisa grave. Mas o carro de qualidade, ele é bom por completo. Isso aí. Certo? Ele começa pelos pneus. Quem não cuida de pneu não cuida do carro. Porque imagina, você pega um carro que tem um pneu dianteiro direito de uma marca, careca, o dianteiro esquerdo de outra marca, o traseiro direito de outra marca, o traseiro esquerdo já é um pneu que não condiz com os outros, tá mais careca muitas vezes do que os outros. Como que você vai confiar em comprar um carro dessa pessoa? Porque a pessoa que cuida de carro, ele começa pelos pneus. Porque se ele não cuida dos pneus, ele não cuida da vida dele. Se ele não cuida da vida dele, ele não cuida de coisa nenhuma. Aí você olha no painel, tá cheio de luz acesa. Uma coisa que eu detesto na vida é a luz acesa no painel. Parecendo árvore de Natal. Aí o cara que aceita aquilo ali, ele anda com um carro, a luz de um airbag acesa, a luz de um ABS, a luz da injeção.
Como é que você confia? Você liga o carro, tá lá com a luz de injeção acesa. E quando você... Hein, Alex? Lai, quando você pega um carro que tá cheio de pelo de cachorro por dentro, Nossa. tá todo sujo por dentro, tá fedendo cigarro. Gente, sinto muito. Esse carro tem 99,99% de ser um bagaço. Verdade. Então... E eles querem ainda comparar com a FIP. Acho que FIP é tudo igual. E aí é o seguinte, aí o que a pessoa quer ver? A quilometragem. É verdade. Gente, não cai nessa. Não cai nessa. Carro bom é de quem cuida. Verdade. Carro bom é de quem cuida, não é quilometragem. Carro bom é de quem cuida. E carro bom é de gente honesta. Se você vai no carro mais barato do anúncio achando que você está fazendo um grande negócio, você vai se lascar. Você tem algum exemplo para contar para nós, Jefferson? Eu vou aproveitar uma coisa. O que acontece? Sempre que o cara vai comprar algum carro, vai chamar um mecânico, o mecânico chega lá e fala, é o quê? Parte mecânico, né? Na maioria das vezes, um mecânico amigo começa, esse carro tem retoque, esse carro foi batido, esse carro caiu, foi voltado, coisa que não tem nada a ver, não foi ali para isso. Você quer comprar um carro, quer ter certeza? Vistoria de pré-compra. Isso aí. Quer ter certeza de um retoque, de uma batida, de uma colisão de um carro do sinistro? Cautelar. Para com isso. Eu, com muitos anos de oficina, compra e venda de carro, fui comprar um carro para mim, o Vinícius lembra da situação. O cara chegou, segundo dono, manual, chave cópia. KM conduzia com um carro bonitinho, só rodava na gasolina. Eu iria comprar um carro ruim para mim? Jamais. Só se eu soubesse que aquilo ia dar problema mesmo, que eu vou comprar por um preço que vale. Uma semana depois fui fazer uma viagem no carro, eu troquei o combustível. O cara só rodava na gasolina, eu coloquei etanol. O que aconteceu? O motor quebrou. O carro só rodava dentro de Goiânia, coloquei na pista, troquei o combustível. A culpa é do cara. A culpa é de quem? A culpa é do motor que não prestava? Nesse caso, você tinha informação que o cara só rodava na gasolina? O erro foi meu. Ah, foi seu. O erro foi meu. Então você sabia. Se o mecânico tivesse lá, ido e avaliado o carro, falado assim, não, o carro é muito bom do jeito que eu vi, eu teria acreditado, eu comprei um carro de particular. Se isso acontece com a gente aqui hoje, o cara substitui o combustível e quebra o motor, quem é o culpado? A loja. Vendeu o carro. A loja. E existe muito isso, né, Jefferson? Eu não vou chegar a falar de quebrar o motor, mas a troca de combustível tem a questão da leitura, né? Sim. Se de repente a pessoa anda ali X tempo, uma quilometragem pequena, o carro estava na gasolina, abasteceu etanol, rodou 3 km ali e parou. Tem uma questão de leitura sobre isso também, não tem? Só que tem um conjunto de problemas nisso aí. O carro do cara ele tinha 6 anos andando dentro de Goiânia. Dentro de Goiânia, você roda aí 5 km, o carro praticamente dá marcha lenta. Aquilo ali, todo o carro, ele fugiu a palavra aqui agora, ele dá borra dentro do motor, aquilo ali, entendeu? Do óleo. Então aquilo ali é um certo tempo, de um dono para outro, aquilo se desfazer com trocas de óleo, com óleo de qualidade, para você colocar um carro na estrada. O que eu fiz de errado? Peguei um carro de dentro de Goiânia que a mulher usava, substituí combustível, não fiz troca de óleo. E foi pra rodovia. E foi pra rodovia com a carretinha, meu amigo. E se eu falar a velocidade que você anda, a polícia vai te prender, Né? Então, assim... Não deve ser devagar, né? Então, assim, juntou muita coisa. Mas, assim, o gancho disso aí é o seguinte: a gente vende o carro bonitinho, revisadinho, o cara faz tudo errado, talvez não com má intenção. Sim. Dá problema, quem é o culpado? Eu não vou dizer a quilometragem que ele anda, a velocidade que ele anda. Eu só vou contar um segredo dele. Além de mecânico, foi mecânico, vendedor de carro, gerente de loja, né? Uma pessoa que realmente entende bastante de carro, o sonho dele é ser piloto. Então, Né? Então, assim, tá com relação à explicado. a velocidade, eu não sei, né? Que ele estava andando, mas o sonho dele é ser piloto. Eu sou bom no que eu faço. Alex, por favor, vai, continua. Mas você falou uma coisa importante, você fez a cautelar e tudo, e coisa que eu já vi, já presenciei, tem loja que não aceita o cliente fazer a cautelar. Eu já faço a cautelar, faço a minha quando eu vou comprar, né? Às vezes a gente compra concessionária, né, Vinícius? A gente não faz cautelar, a gente olha. Mas chega na loja e faço a minha cautelar
E quando eu vendo que o cliente chega, a minha cautelar não vai servir para esse cliente. Eu falo que tem, mas o cliente dou toda a liberdade para ele ir lá e fazer a dele. Né? Porque eu não sei amanhã o que pode acontecer. Ele fez e ele tem aquilo ali na mão. E é isso que eu falo para todos. Dê a liberdade. Acabou que chegou, comprou, para comprar seu carro. E ele quer fazer uma cautelar? Opa, vamos lá agora. Aquela que eu fiz ontem não serve. Porque eu posso ter saído de lá, posso ter encostado o carro, posso ter pintado a porta, ou ter posto massa na porta, e no outro dia o carro está lá. É um dia antes. Então quer dizer, você vai comprar seu carro, exige a cautelar na hora. Desculpa, Vinícius, e só vou pegar um gancho dessa cautelar do Alex falando. E assim, a importância que é realmente de ter um documento, um laudo de estrutura do carro. Vou contar um caso que aconteceu com a gente lá na loja. A gente faz de todos os carros, é uma premissa nossa lá. E aí entrou um Creta e tudo mais, e nós fizemos com, não vou citar marcas aqui, mas nós fizemos com a principal do mercado, uma empresa alemã e tudo mais, aquela coisa toda. Não faça que não é boa. Vai vendo. Um Creta Prestige 2017, beleza, fizemos o cautelar ano passado, quando o carro entrou no estoque, resumo da ópera. O cliente pagou o IPVA agora, antecipado, virou o carro para o nome, leilão. E o cautelar, 100% aprovado. Fomos investigar mais a fundo. Assim que o carro saiu da concessionária, realmente ele foi a leilão. Poxa, Laine, o que você quer dizer com isso? Se a gente não tem esse documento, se eu lá como empresa não tenho esse documento, a gente é pintado como desonesto, picareta, malandro, vendeu o carro ciente, isso, aquilo, outro. E não foi nada disso. Entendeu? Então, assim, a importância de ter um documento que chancele e falar, não, peraí, você foi enganado, mas a gente também foi. Está aqui, todo o processo. Enfim, estamos resolvendo, compramos outro carro para o cliente, está resolvendo lá. Mas, de fato, uma cautelar é muito importante. É mesmo por questão de quilometragem também. Sim, com certeza. Olha, a cautelar, eu faço cautelar praticamente de todos os carros que entram na minha loja. E hoje, está muito comum o cliente ligar no anúncio e perguntar se seu carro tem cautelar. Aí eu sempre oriento meus vendedores o seguinte: olha, tem, mas diga para ele que a nossa não serve para ele. Por qual motivo não? Exatamente como o Alex falou. Pode ser que no dia que eu fiz essa cautelar, o carro estava ok. Porém, a cautelar não vê risco, ela não olha amassado. Tem uma série de coisas que passa batido pela cautelar. Se chega um carro riscado, amassado na loja de qualquer um de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão vender ele amassado e riscado? Não. Vocês vão mandar fazer uma repintura ali onde está o risco, vai mandar fazer uma lanternagem ali onde está amassado e colocar o carro à venda. Então, a cautelar que eu fiz, que deu 0 retoque, quando eu coloco o carro no showroom para venda, já todo bonitinho, polidinho, cheirosinho, revisado, o que acontece? O carro foi feito um retoque depois. Então eu sempre digo para o cliente: eu tenho, mas faça a sua. É isso. E agora uma questão muito importante que eu vi acontecer. Sabe porque hoje está cheio de imitadores do Celso Russomano no Brasil afora, né? Aí tem um deles que eu não sei o nome, chegou com um cliente numa loja, brigando com o dono da loja, botando pressão no dono da loja, botando o microfone ali no nariz do dono da loja, dizendo o seguinte: que você tem que pegar de volta o carro do meu cliente porque o seu carro tem sinistro. O que o dono da loja fez? Falou o seguinte: eu disse para ele que eu não venderia mais o carro para ele, porque não é o primeiro carro que eu vendo para ele. Eu já vendi vários carros para ele e disse que eu não venderia mais. Por quê? Porque eu não quero vender mais, porque todas as vezes ele me arruma problema. Assim como dessa vez. Está aqui a cautelar que ele fez, a cópia da cautelar que ele fez no dia que ele comprou o carro, que viu que o carro tem sinistro, e está aqui a assinatura dele que ele estava ciente, está aqui escrito que ele estava ciente. A imitação do Celso Russomano, que o Celso Russomano já não é boa coisa, imagina as imitações, né? Aí mostrou para a imitação do Celso Russomano, está aqui a assinatura. Aí a imitação do Celso Russomano diz para o cliente o seguinte: essa assinatura é sua? O cara, mas e por que você me chamou aqui? Né? Então, para a gente se precaver disso, porque assim,
muita gente diz que quem vende carro é malandro. Gente do céu, vocês não conhecem certos particulares que jura por Deus que nunca bateu o carro, senhorinhas que chega dizendo que nunca bateu o carro. Como a gente conhece de carro, sabe que o carro, a lata que tem ali cerca de 3, 4 milímetros de espessura, ela está com 3 centímetros, que o resto é massa. E ela jura por Deus que nunca bateu o carro. Então é o seguinte, não adianta confiar. Muitas vezes a pessoa é a única dona do carro, mas infelizmente muita gente mente. Então eu estou falando isso aqui, eu sei que muita gente vai se sentir ofendido aí, né? Mas eu estou falando de verdades. Por quê? Porque vocês são acostumados a acreditar na verdade do particular e nunca quer acreditar na verdade do revendedor de carro. Então existem os dois lados da moeda. Eu, no passado, quando não entendia muito bem de carro, eu já comprei muito carro que a gente chama assim de bucha, porque por não entender, porque a pessoa era o único dono, chega com aquela conversa mansa, que eu sou pastor da igreja tal, sou padre da igreja tal, sou médico não sei da onde, sou advogado não sei da onde. E aí quando você vai ver, o carro teve batidas feias. Então assim, o certo é não confiar. Como o Jefferson falou, e eu sempre falo, não confie em ninguém. Não confie no particular, não confie na loja, não confie na concessionária e não confie na empresa aqui de Goiás e no Brasil que cobra mais caro para fazer a cautelar, porque a empresa no Brasil que cobra mais caro, eu não vou citar o nome aqui, porque senão vou ter que usar os serviços ali do Dr. Alex, que é me proteger, né? Apesar que eu tenho um departamento jurídico, graças a Deus, muito competente, Alex, né? Que é o Dr. Murilo. Né? Então, assim, não vou utilizar o seu, não. Então, assim, não vou citar o nome da empresa, mas como o Elaine já citou, nós pegamos uma BMW que veio de Cuiabá. O cliente olhou uma Volvo nossa e trouxe uma BMW. E eu disse para o vendedor o seguinte, fala para ele que a nossa avaliação que a gente fez à distância é mediante a aprovação da cautelar. Esta empresa tinha feito a cautelar para a loja, quando o carro entrou na loja, lá em Cuiabá, lá em Várzea Grande, que é igual Goiânia Aparecida. E aí essa empresa aprovou essa cautelar. Quando meu vendedor disse para o cliente que quando chegasse com o carro aqui em Goiânia, tinha que aprovar na cautelar, senão a gente não firmaria o negócio, o que o cliente fez por garantia dele, para vir tranquilo? Chamou a mesma empresa que é a que cobra mais caro no Brasil, que é a mais famosa do Brasil, que é a alemã, né, como disse o Elaine, e aí fez a segunda cautelar. Fez a segunda cautelar e veio. Quando chegou, que eu olhei o carro, falei assim, esse carro tá suspeito. Era você, Jefferson? Era. Esse carro tá suspeito. Assim, vamos fazer... De primeira visão, só de primeira visão, um farol substituído, retoque na porta, paralama e capô. Vou só te corrigir, era uma Mercedes, uma GLA 250. Era uma GLA, não era uma BMW. Até aí tudo bem, pode continuar. E aí o que aconteceu? Nós chamamos a empresa de Goiânia que cobra mais barato em Goiânia, que essa eu faço questão de falar o nome, que é a Sol, né? A Sol, como é que chama? Sol Vistorias Cautelares. Sol Vistorias Cautelares. Que é uma empresa que eu confio de verdade. Ao suspeitar do carro, a gente chamou ele. Quando ele consultou o carro era perca total. Nossa. A Mercedes do cara era perca total. E ele veio de Cuiabá, com 2 vistorias da empresa no Brasil, que é uma empresa alemã que cobra mais caro para fazer cautelar, que inclusive é a que faz para 90% das concessionárias do Brasil. Ele veio com 2 cautelares dessa empresa, uma feita quando a loja comprou e outra feita quando o cliente estava vindo para trocar no nosso carro. Então, gente, esquece esse negócio de etiqueta. Vai em quem você confia. Eu confio em Goiânia. Não estou aqui fazer propaganda, não estou cobrando nada. Eu tenho certeza que se amanhã eu pedir um desconto para ele fazer cautelar num carro aqui, ele não vai me dar o desconto. Mas não estou importando com isso. É porque realmente eu zelo muito pela qualidade dos meus carros e zelo muito pela compra dos meus clientes, dos meus amigos. Então a Sol, sem dúvida nenhuma, é uma empresa que, se errar com você, vai ser a primeira. Eu não estou garantindo ninguém, mas para mim é a que eu faço, é a que eu confio, chama Sol Vistorias Veiculares. Vinícius,
tocou num assunto aqui sobre essa questão de manutenção. O que acontece lá na loja? Dos carros que a gente compra, eu vou te falar a verdade. Eu posso contar nos dedos quais já deram pós-venda. Mas os que pegamos na troca, meu amigo, eu vou te falar. Cheio de surpresa. Eu tô até pensando em fazer igual aquele cara da UAI, criar um repasse. Só porque é o seguinte, o cara vai comprar um carro, você não pode desvalorizar muito o carro dele, porque o carro dele é de um particular, é um carro bom, só o revendedor que quer ganhar, né? Mas eu vou te falar com toda certeza, dos pós-vendas que eu já tive na loja, 99% foi troca que eu peguei em carro que eu comprei para revender na loja. Para você ter ideia. Mesmo que a gente olhe, por isso que eu falo lá na loja hoje. A gente vai avaliar, não é só de olhar, não, tem que andar no carro. Tem que andar. Porque a pessoa não é honesta. Tem muita gente, eu falando, não estou generalizando não, mas tem muita gente que chega com o carro e não expressa igual você fala, igual lá na loja. Lá na loja eu falo para todos os meus vendedores, se o carro é bom, o carro é bom. Se o carro tem um retoque na porta, tem um retoque na porta. Se ele já foi batido, ele já foi batido. Isso aí. Mas não precisamos mentir para vender carro lá na loja. Isso aí. A honestidade é a melhor coisa, você avisar o cliente. Você sabe o que é ruim? Porque o cara chega na loja para comprar um carro, o carro já foi batido, ou tem um retoque, ou tem massa, o vendedor mente, aí beleza, o cara compra. Aí ele vai lá e chega na casa dele, o vizinho conhece de carro, o irmão conhece de carro, o primo conhece de carro, e vai olhar para não, mas esse carro foi batido. Isso aí traz descredibilidade. Ô Alex, deixa eu te cortar um pouquinho. O cunhado invejoso vai procurar defeito no carro e pode ser que acha. Exatamente. Quando o cunhado não acha que o defeito, ele bota defeito na cor. É isso Né? Então. Exatamente. Vai achar um ranhãozinho pequenininho que tem lá na roda lá e vai falar, ih, não. Ó, cunhados, isso aí não é regra, tá? É só alguns. Mas é isso aí que a gente tá falando, gente, honestidade. Às vezes a pessoa compra, não foi honesto comigo, ela tem um retoque. Eu aprendi com o seu áudio. Retoque pra gente não é defeito. Claro, o carro também pintar de geral, ele teve alguma coisa. Mas um retoquezinho no para-choque, um retoquezinho no capô, às vezes bateu uma pedrinha, a pessoa retocou, é normal de ter. O carro não pode ser batido, mexido na estrutura, né? Ter uma perda total, sem leilão. Não tem nada contra quem mexe, mas eu evito pegar leilão, sinistro, isso eu não gosto, né? Não gosto. Apesar de que tem uns leilão que é financiamento, que é carro normal, né? Eu não sei por que no Brasil tem isso, mas eu também não gosto de pegar, porque, como eu falei, tudo que eu vendo eu falo pro cliente, eu não consigo enganar ninguém. Você tem alguma dificuldade com carro que foi de leilão, mesmo que seja de banco? Tenho sim. Assim, é muito interessante como se disseminou aí no mercado, né, essa questão de leilão e realmente criou-se um estigma. E o cliente, de fato, ele tem esse preconceito. O que eu vejo? Eu vejo que tudo tem seu preço. Eu acho que quando a gente, né, estava até falando aqui no início de mudança de cultura e tudo mais, existe essa cultura no consumidor brasileiro de carro de que o carro tem que ser perfeito, impecável. Sim, tem essa mercadoria aí no nosso segmento, porém, cara, tudo tem um cliente. Às vezes, eu faço questão de que o meu carro seja cautelar 100% aprovado, mas de repente o meu vizinho fala, cara, eu quero um carro para trabalhar, para fazer isso, para fazer aquilo outro, passa um carro de leilão. Porém, a gente, assim como o Alex e vocês também, a gente não trabalha com carro de leilão, sinistro, financeira, nada, porque a gente sabe que o cliente lá na ponta, ele refuga esse tipo de mercadoria. E aí, desculpa, Alex, e aí o mais engraçado é o seguinte, para eles comprar na nossa loja, eles refugam, mas para trazer o carro para colocar na troca, hoje mesmo a gente avaliou um Voyage 2020, um Onix 2022, a FIP é 63. Aí interessante que o cliente falou o seguinte, a FIP é 63, mas eu não aceito menos de 50. Ele tem um leilãozinho financeiro, mas ele vale 50. Aí você fica assim, rapaz, como que eu avalio um carro desse? Porque tem leilão. Ele já me trouxe o preço que ele disse que vale, a gente fica até de mãos atadas, né? Então existe essa situação aí. São raros os carros que você consegue vender por FIP dentro da loja
preparado o carro. O que é preparado que a gente fala preparado? É aquele carro que a gente faz higienização, se tiver um risco a gente tira, se tiver uma amassada a gente tira, se tiver um rasgado do banco a gente conserta, se tiver um defeito de mecânica a gente conserta, se tiver com pneus ruins a gente troca. Então, na loja, além de a gente preparar esse carro para entregar o carro com cara de novo para o cliente, eu estou falando da minha loja e da de vocês também, que, né, Sim. que eu tenho certeza que é da mesma forma. E a gente não pede FIP, né? Mas muitas vezes a pessoa chega na loja com o carro detonado, destruído e quer FIP. E quer desconto nosso, gente, não tem jeito. E ainda fala assim, já tá ganhando esse aí, você precisa ganhar mais. Só que se você pegar por fio, você vai perder muito, né? Só fazer um comentário aqui sobre essa questão do leilão. Às vezes você pega um carro de leilão e coloca na sua loja. Tem um comprador de leilão, Tem. um cara que conhece, que ele já é vacinado, que ele Tem. sabe mexer, ele sabe o preço que ele pode pagar, que ele não vai perder. E também tem um cliente que fala assim, ó, esse aqui está mais barato que é de leilão, mas ele não sabe a consequência que ele vai ter lá na frente. Isso aí. Você vende um carro para esse cara, ele está comprando aqui mais barato, mas lá na frente ele encontra uma dificuldade para repassar esse carro depois, e ele vai falar mal de você lá atrás. Isso aí. Porque ele não consegue, ele nunca teve um carro de leilão, ele nunca comprou, ele não sabe como é que é. Então eu sempre procuro falar, existe dois tipos. O que já é vacinado e o que vai entrar porque é mais barato, o carro é mais novo, mas lá na frente depois pode ser que ele vai, mesmo você pegando tudo, pegando assinatura, pegando tudo, lá na frente ele vai virar as coisas. Na hora que ele for tentar repassar, ou tentar fazer um seguro, que a seguradora não quiser pagar por conta do sinistro que o carro teve, né? Muitas das vezes quando ele vai vender, ele não assume que ele foi lá e comprou o carro. Exatamente. Você empurrou o carro nele. Exatamente. Aquele malandro me empurrou o carro. Ele não, muitas vezes, muita gente, não estou generalizando aqui em hipótese nenhuma, mas muita gente é o seguinte, ele compra o carro mais barato porque é de leilão, Isso aí. e na hora de vender ele quer vender pela FIP, e ele não assume. Quando você vê que o carro foi de leilão, que o carro tem um sinistro, que existe uma diferença entre leilão e sinistro, né? Isso aí. Então o de sinistro normalmente ele pode ser apenas sinistro, nunca foi de leilão. Muitas vezes ele é de sinistro e leilão, e tem um carro que é só de leilão, que é aquele carro muitas vezes tomado de financiamento, né? Então as pessoas muitas vezes não sabem separar. E aí, como o Jefferson estava falando, a pessoa compra mais barato e depois não quer contar para o comprador dele que esse carro teve um sinistro, um leilão, e quer FIP. Então, uma coisa assim que eu sempre falo para as pessoas: quer comprar um carro que foi batido lá no leilão, um carro batido no leilão, que tem sinistro, você conserta esse carro para você usar ou mesmo para você vender. Não tenho nada contra. Eu fiz um vídeo lá no TikTok, teve uma pessoa, esse vídeo deu mais de 300 comentários e mais de 30 mil visualizações. 300 mil visualizações. Mais de 300 mil visualizações, isso. E aí, teve uma única pessoa que ele deve ter feito mais ou menos uns 20 comentários lá me xingando, certo? Porque eu falei isso. Aí, a última pergunta que eu fiz para ele respondendo o xingamento dele foi: você trabalha com qual tipo de carro? Porque certeza que ele é um desses. Que compra o carro no leilão, batido, conserta e vende mentindo. Vende como particular. E vende como particular mentindo. Então é o seguinte: quer comprar o carro de leilão mais barato, um carro que foi batido, compra no leilão, conserta para você usar, não tem problema não. Desde que você seja honesto, na hora de vender, você também vender ele mais barato, por ele ter sido sinistrado e por ele ser de leilão. Não tem problema. O carro, a tabela FIP é 100. Eu estou vendendo esse carro aqui por 70. Porque ele foi, já escreve lá, o carro tem sinistro e foi de leilão. Pronto. Quem vai te comprar o carro mais barato, compra o que ele tá, né, sabe o que ele está comprando. Então tem que ser honesto na hora de vender. Não pode vender enganando as pessoas. A grande parte, que já aconteceu comigo lá na loja, quando a gente puxa, faz a pesquisa aqui, vê que foi de leilão, comprei de particular, comprei de particular. Exatamente. Não tem respaldo depois, né? Exatamente Acha isso. o particular na onde? E essa é a importância, assim, né?
das pessoas realmente, o cliente fazer negócio em lojas sérias, Exato. lojas de renome, lojas que têm uma reputação, porque aí volta lá, porque a gente estava conversando no início aqui do nosso bate-papo. Eu particularmente, como consumidor, eu acho que é muito pouca a diferença, Alex, Jefferson e Vinícius. Poxa, você vai comprar um carro aí, vamos falar de 80 mil reais. Ah, eu encontrei na Agvel, na Máximos, com o Alex, com o Jefferson lá na Auto Hall. O carro ele é 4 mil, 5 mil mais caro do que eu encontrei com particular ali na rua. Cara, deixa eu só te falar, nós estamos falando de um percentual muito pequeno, perto do todo, para você comprar de uma empresa séria, de uma empresa que vai te dar um respaldo amanhã ou depois se precisar, você ter um CNPJ para recorrer, enfim, é onde eu falo. Você tem que pagar pela qualidade, entendeu? Não tem como o cliente ou às vezes até a gente mesmo querer falar o seguinte, eu quero comer filé com preço de fraldinha. De fraldinha. Não tem jeito. Então, tudo tem seu que preço. A fraldinha hoje em dia tá caro. Tudo tem seu E preço. assim, Entendeu? e assim, hoje todo mundo sabe preço de carro. Não é porque é lojista, porque vai pôr a mais também assim, não. Eu penso o seguinte, a gente ganha na compra. Exatamente. É na compra que a gente ganha. E aí, Alex, tem muita gente que pensa assim, se o lojista ganha na compra, eu também vou ganhar na compra. Existe uma grande diferença. Quando eu, Vinícius Carlos de Aguiar, 30 anos de mercado, já tive concessionária, a Agvel Veículos tem 25 anos. Então, assim, quando eu vou comprar um carro para eu usar, se tiver na loja do Elaine eu compro, se tiver na loja do Alex eu compro, se não tiver, a Gerson me ajuda a arrumar esse carro. Por quê? Porque como eu quero para eu usar, eu tenho um carro específico. Não, eu quero uma BMW 320 2024 cinza. Como que eu vou achar uma oportunidade de um carro desse? Eu quero um carro específico. Por que a gente compra barato? Porque a gente compra qualquer modelo de carro e qualquer versão. Isso aí. Certo? A gente não fica escolhendo o carro para comprar. A única escolha minha aqui da Agvel é qualidade. E eu também não trabalho com carro mais velho porque ninguém merece garantia de carro velho, né? Mas assim, então eu compro qualquer tipo de carro. Então, como eu compro qualquer tipo de carro, eu encontro oportunidades. Para mim não importa se é um Onix, se é uma BMW, se é um Jaguar, se é uma Porsche, se é uma caminhonete, não. Aquilo que tiver no preço, uma questão de oportunidade, eu compro para revenda. Agora, se eu quiser um carro específico para eu usar, é diferente. Aí eu vou comprar na loja, eu vou comprar na concessionária, porque o carro que eu quero é específico. Eu vou entrar lá nos sites, vou olhar lá, BMW 320 2024 cinza. Então, assim, eu vou encontrar oportunidade? Só é mais fácil, cara, você morrer com, sei lá, um asteroide cair na sua cabeça do que você encontrar esse carro. Verdade, faz total sentido. Elaine, e no mais, você está feliz com o mercado de carro ou você está pretendendo mudar de profissão? Eu na verdade, essa é uma pergunta interessante, né? E eu sempre costumo dizer que a gente está no mercado porque a gente realmente gosta muito do que faz, viu, Vinícius? É um segmento que eu particularmente tenho muita paixão pelo segmento. Eu estou feliz porque eu acredito muito no nosso mercado, né? A quem coloque o terror no segmento de falar toda virada de ano aí, aquela, como é que vai ser ano que vem? Taxa, isso, aquilo outro, e aquela coisa governo, toda. Quem ganha a eleição? Governo, direita, esquerda, enfim. Mas eu sou um cara extremamente positivo, gosto muito do nosso mercado, acredito muito no nosso mercado, sou um cara que leio muito, gosto muito de números. Então, quando a gente pega aí que o primeiro trimestre, né, de 2026, Brasil comercializou mais de 4 milhões de veículos seminosos, nós estamos falando de um mercado extremamente pujante. Então, não tem como não estar feliz dentro de um segmento desse. Parabéns, coisa boa. E você, Alex, está feliz? Ô, Vinícius, muito feliz. Você que é um empresário que tem 6 CNPJs em setores diferentes. Aliás, como advogado, você não tem CNPJ, você tem o seu, a sua OAB, né? Então, assim, nos seus 5 CNPJs, você trocaria, qual que vem em primeiro lugar, no seu coração? Em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, é o carro, né?
Antes de eu virar advogado, eu entrei bem novinho, né? Minha história, depois eu vou contar ela. Entrei bem novinho, entrei como lavador de carro. É uma honra para mim. Hoje a Máximos Motors tem crescido e é uma honra falar. Uma honra maior ainda falar que eu entrei numa loja de uma pessoa honesta, como foi o seu Áureo. Áureo, da qual loja dele? Áureo da Áureo Car Veículos. Fazer propaganda pro velho. E assim, rapaz, você crescer, eu fui quadreco, eu fui lavador de carro. E assim, de lavador de carro eu fui vendedor, entrei na faculdade, pagando faculdade, né, uma dificuldade lascada. Mas ali, você vender um carro, você entregar um sonho, é uma coisa muito que mexe muito com a gente. Eu entrei na advocacia, achei bom, mas nada se compara com a venda de carro para mim. Montei um restaurante, montei uma loja de mala, uma loja de terno e tal, mas nada se compara, é algo inexplicável. Chegou o Piá falando, né? Tanto é que ano passado a gente expandiu a loja cabia 25 carros, hoje, 25, 30 carros, hoje cabe 60. E a gente está sempre trabalhando para a excelência, né? Sempre querendo ser melhor que ontem. Ano passado foi um ano assim, a gente vendeu muito carro. Eu estava assim, confiante demais no mercado. Inclusive janeiro para mim também foi muito bom. Mas já veio fevereiro e março, as vendas deu uma caída. Mas a gente assim, eu sou muito temente a Deus. Aí assim, o que a gente tem que fazer? Ficar apegado em notícias ruins, não. Você tem que pegar, reunir sua equipe e falar o que está acontecendo que caiu as vendas. E graças a Deus eu reuni a equipe, a gente se uniu, a gente foi atrás e o treino está alavancando de novo. Então quer dizer, Vinícius, a pergunta sem sombra de dúvidas é venda de carro. Sou apaixonado por isso e eu acho que isso vai até o fim da vida. Ô Jefferson, você sempre que foi da área de carros, porém na área de comércio de veículos você chegou já mais tarde, né? De comércio de veículos eu sou neném. Né? E aí é o seguinte, você pretende mudar de ramo, você está satisfeito? De forma alguma. Posso até, como se diz, sai do caminho um pouquinho, mas está com o pé lá em cima do carro. Isso não tem como, eu acho que é pro resto da vida. Quem entra não sai mais. Eu não conheço ninguém que saiu, não conheço. Assim, eu entrei no ramo de carro pela Guivel. Eu nunca tinha trabalhado em loja. Tinha vendido carro meu, comprado carro para mim, essas coisas assim. O Vinícius me deu a oportunidade, entrei aqui preparando carro. Tipo o Alex, preparando carro, lavava se precisasse, limpava chão. Aí fui a gerente, fiquei alguns anos, não me lembro bem, uns 4 anos, né? Foi por aí. Me dei bem, graças a Deus, fiz uma carteira de cliente boa. Tenho uma certa confiança, uma credibilidade aí, já, né? Por mais que esteja muitos consultores hoje, de todos os jeitos, de todas as formas, eu hoje em Goiânia, eu selecionei 6 lojas apenas para fazer negócio. Uma é a loja do Alex, do seu Áureo, o Thiago da Automundi, a Guivel, é a principal, né? Não pode, é a mãe de igreja, não tem como. Né? Me dá um total apoio aí, eu tenho meu cantinho ali, fico por aqui, direto, e é isso aí. Estou satisfeito, feliz e vamos seguir firme. A grande vantagem de quem procura o Jefferson como um consultor, ele não é um corretor, ele é um consultor de veículos. Por quê? Porque ele faz uma consultoria desde encontrar o carro, fazer uma avaliação do carro, entende muito de qualidade de carro, é uma pessoa honesta, nunca me desapontou no quesito desonestidade. Então a grande vantagem de quem procura ele, porque ele entende muito, ele gosta muito de carro, tanto é que eu convidei ele para participar desse podcast aqui hoje, por ele conhecer muito de carro. Infelizmente, hoje você foi pouco explorado, mas na próxima vamos trazer um perguntador profissional aqui sobre carro. Nossa, vou ter que estudar. Realmente, assim, eu estou comparando com o Ricardinho. Ricardinho, o que é o nome do Ricardinho? ACF, mas eu não tenho como pegar a beira. Ricardinho ACF. Né? Porque realmente, assim, é uma pessoa que tudo que você fala sobre carro, ele sabe. É suspensão, é preparação, é motor isso, motor, né? Vários tipos da parte ali que compõe o veículo, a parte mecânica, ele entende bastante. Né? Gosta demais de correr de carro no autódromo, né, Jefferson? Eu gosto de testar os limites, né?
A gente gosta de ver o que a máquina tem a oferecer ali. Pra contar, você vai comprar um carro assim, o limite de velocidade é tanto por hora, 200 e pouco. Você nunca conseguiu passar de 250 naquele determinado carro? Então é assim, mas voltando ao assunto da consultoria, realmente é isso aí. O trabalho que eu presto aí hoje é assim, é a pré-compra, vai confiar na minha avaliação, tudo bem, mas eu sempre indico, cautelar, pré-compra, a compra e o pós-venda depois também. A maioria dos meus clientes que vêm por mim, por exemplo, que já vem indicado o Alex, se deu uma possibilidade do pós-venda, ele me liga primeiro. Eu tento no máximo não chegar na loja, entendeu? Porque nem tudo é passivo de garantia. Sim. Entendeu? Então vai barrar em mim primeiro. Eu acho que depois a gente vai ter que fazer um podcast aqui, convidar o Murilo, que é especialista em direito do consumidor, para deixar muitas coisas, eu acho que precisa ser bem compreendida, né? Muitas vezes pelo consumidor, até para que ele tenha mais cuidados na hora da compra, né? Porque eu citei aqui antes o Celso Somano. O Celso Somano, quando eu fui presidente da Agência Auto, nós fizemos uma convenção da FENALTO, que é a Federação Nacional. Eu que fui o responsável por esse encontro aqui em Goiás, foi lá na pousada do Rio Quente. Nós contratamos ele, né? A gente convidou, mas assim, né? Mediante contrato, né? Para vir falar. Então é uma pessoa que pessoalmente eu respeito demais, mas que infelizmente fala muita coisa que não tem nada a ver com o direito do consumidor. Realmente assim, ele transfere para o consumidor muitas vezes uma esperança de ter um direito que na verdade não tem. Então, antes que você se frustre com esses direitos que você pensa que tem, é melhor você se precaver, o consumidor se precaver na hora da compra, para que não tenha decepção depois. Por quê? Porque senão você vai ficar enchendo o judiciário com ações, com demandas, e que você não vai ter resultado, você vai gastar dinheiro à toa. Então, o mais importante é falar a verdade para o consumidor, para que quando ele for procurar uma loja para comprar um carro, para que ele saiba dos reais direitos dele, para que ele verifique aquele veículo antes da compra, porque nem tudo é preço. Tá? Não adianta você comprar um carro barato onde você vai ter uma baita dor de cabeça depois, confiando naquilo que o Celso Somano falou na televisão. Então é importante que você conheça, que o consumidor conheça o que de fato ele tem direito na compra de um veículo seminovo, que nunca foi a mesma garantia de um carro 0 km. É isso. E aproveitei esse momento também para falar, né, Vinícius, que carro é uma máquina, pessoal. Carro é uma máquina. Nenhum vendedor de carro vende um carro torcendo para o carro estragar. Se o carro estraga, e se você comprou numa loja, como nós estamos falando, uma loja de referência, como a Agvel, Auto Hall, comprou com o nosso amigo Jefferson aqui, eu tenho certeza... Ou na Máximos, claro, né? Eu tenho certeza que vocês vão ter um suporte adequado. Até mesmo, eu já emprestei várias vezes carro para cliente meu. Aí você me pergunta, Alex, você é obrigado a emprestar? Não sou obrigado, mas eu vi a necessidade do cliente. É todos, Alex? Não é todos. Mas eu sou uma pessoa humana, eu vejo a necessidade. Se eu vendi uma máquina para a pessoa comprou confiando que aquilo ali, às vezes a pessoa trabalha, necessita do veículo, ia ficar sem 2 dias, e eu tenho um carro para emprestar, eu não vejo dificuldade para isso. Mas desde que seja problema da loja, né? Não vamos também particular da desonestidade e querer jogar para cima da loja, né? Sim. Isso aí. exatamente. Pessoal, já está dando aqui o nosso horário, né? A gente já até estendeu um pouco o nosso início até agora. Normalmente é 1 hora, né, de bate-papo aqui, de podcast. Já passou um pouquinho. Então, eu quero pedir a vocês que façam aí as considerações finais de vocês, né? E vou começar aqui pelo Elaino, que é a primeira vez que participa aqui. Grande honra mesmo, de verdade, ter você aqui. Quando eu fui te convidar, eu pensei, será que ele vai aceitar, né? Que é isso aí? Então, eu que fiquei honrado, viu, Vinícius, pelo convite, mas foi muito bom, foi um momento aqui muito gostoso de troca de ideias e de aprendizagem. E falar um pouquinho mais sobre esse nosso segmento.
E o que eu digo, só reafirmando o que você falou, assim, é um segmento que a gente gosta muito, a gente é apaixonado pelo que faz, e eu acho que quando a gente tem paixão pelo que faz, o que seria um fardo deixa de ser. Então a gente levanta ali todos os dias pela manhã, realmente, querendo fazer o melhor, entregar o melhor, primeiro para a nossa equipe, depois para os clientes, para que a gente realmente possa ser reconhecido aí no nosso mercado. E uma coisa eu te digo, viu, Alex? Vinícius tem meu voto, viu? Sei. Vinícius tem meu voto, tá? Você não vai me ter como candidato. Vinícius tem o meu voto. Então, assim, eu tenho certeza que você terá o meu, do Alex, né? Do Jefferson, por enquanto, que ele não tem um CNPJ no momento, mas com certeza o meu voto e do Alex você tem, e eu garanto que eu consigo te ajudar a se eleger. Então bora. Tá feito. Então é isso aí, né, gente? Muito obrigado. Foi uma noite muito valorosa, né? É muito importante essa troca de opinião, ainda mais com pessoas que carregam uma experiência tão farta igual vocês. E assim, eu ainda, assim, apesar de ter mais de 16 anos mexendo com carro, porém eu sou neném perto de vocês. E assim, eu abaixo a cabeça, escuto, né? E sinto muito agradecido de estar no meio, viu, Vinícius? Eu acho esse network muito importante, essa troca de experiência muito importante, porque eu tenho uma coisa comigo, não existe o sabidão. O cara que acha o sabidão, ele não sabe de nada, né? Verdade. Então, hoje eu vim aqui, eu aprendi muito com vocês, tá? Vou levar muito lá para a loja, né? E é isso aí, por mais encontros assim, que a gente possamos sempre estar trocando ideia. Depois eu vou pegar seu número logo após aqui pra gente sempre trocar ideia. Com certeza. É um caboclo bom, a gente não se conhecia antes, e quero dizer muito obrigado, né? Por esse encontro. Eu te agradeço demais por ter aceitado o convite também, Alex. É isso aí. Valeu, obrigado pelo convite. Fiquei nervoso, falei, não sei nem como funciona isso, né? Eu chegar lá, vou mentir um pouquinho, tá bom? Você foi pouquíssimo explorado. Você foi pouquíssimo explorado hoje, Jefferson. Muito pouco. Então me convida de novo. Então da próxima vez a gente vai explorar um pouco mais. Né? Aí a gente tem uma nova parceria aqui, a gente conhecia só pelo Instagram, de longe, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Parceria que segue. E assim, Vinícius, vamos marcar umas reunião, né? Trazer os lojistas, os funcionários, dar um treinamento, você é um cara. Bora. Eu acho que o Vinícius levantou uma bola aqui da parte da confraria, eu acho que é uma ideia legal, viu? A confraria começou hoje. Então pronto, Certo, eu espero que a gente tenhamos novos encontros. Então também eu quero agradecer a nossa audiência, tá? E agradecer os meninos aqui, né? Que estão ali no fundo ali trabalhando, o Antenor, o Augusto, a Vitória, né, que tá aí firme, forte até uma hora dessa, hein, Vitória? Então, assim, muito obrigado a todos, grande abraço e até o próximo encontro. É isso aí. É isso aí. Pessoal, o Augusto, eu vou passar o número dele para vocês pegarem no pé dele, porque os cortes normalmente